Meus prezados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, que Deus possa, neste sábado abençoado, vir falar conosco através do teu Santo Espírito. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal. Deus colocou algo no nosso coração. Quero aqui inicialmente também falar com os irmãos que nós estamos orando para a abertura de uma campanha, provavelmente na segunda-feira. Ore para que Deus possa tocar no nosso coração, nos dando um tema semanal que venha servir de edificação para a sua alma, eleva espiritual para a tua vida e também na garantia daquilo que você espera do Senhor receber através da abertura de mais uma campanha de 7 dias. Ore para que Deus possa nos dar um tema. Vamos orar para a nossa reflexão matinal. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade de estar na Tua presença. Nos direciona, que o Teu Espírito possa nos dar, Senhor, orientação nesta manhã. Fica conosco, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, Samuel, como ouvir a voz de Deus? Lembre sempre deste nome. Samuel. Samuel, meus amados, era especial desde a infância. Sua história nos mostra a importância de ouvir a voz de Deus e obedecê-la a todo custo. O sumo sacerdote Eli, preste bem atenção, me dê aqui a sua atenção, era já velho quando Samuel foi servir e morar com ele no templo. Embora seus filhos de Eli, devessem assumir o sacerdócio quando Eli morreu, eles não tinham interesse em servir a Deus. Em vez disso, eles trataram as leis e rituais judaicos com desprezo, e Eli não tinha força, dada a sua avançada idade, ou vontade para puni-los por sua maldade. 1 Samuel, capítulo 2, do verso 12 e 17, é o resultado de tudo isso e é a palavra que nós vamos pegar como base bíblica para prosseguirmos em nossa reflexão matinal nesta manhã. Olhe bem, a partir do verso 12 até o 17 do capítulo 2 de 1 Samuel. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queimem-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não for por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezaram a oferta do Senhor. Palavra de Deus de 1 Samuel, capítulo 2, do verso 12 até o 17. Deus não foi capaz de comunicar de coração a coração com Eli da maneira que ele fazia com os outros, como Moisés. Escute aqui, quando o pequeno Samuel chegou ao templo, Deus estava prestando muita atenção. A mãe de Samuel, Ana, prometera levar Samuel ao templo para que ele pudesse servir a Deus desde a sua infância. Deus se lembrava disso e estava apenas esperando o momento certo para falar com Samuel de uma maneira que ele não era capaz
de fazer com Eli e seus filhos. Glória a Deus. Me dê a sua atenção aqui. Deus encontrou um coração puro em Samuel. O que tornou este jovem tão especial que Deus quis falar com ele? Está escrito que a palavra do Senhor era rara naqueles dias e não havia revelação generalizada. 1 Samuel 3:1 diz: o mesmo Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, o sacerdote. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram com muita frequência. Deus havia avisado Eli que a sua casa seria derrubada, dizendo, olha bem, 1 Samuel 2:35, vou levantar para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com o que está em meu coração e em minha mente. Edificarei para ele uma casa segura, e ele andará perante o meu ungido para sempre. Ele estava procurando por alguém com coração puro, e ele encontrou Deus, isto em Samuel. Escute, quando Deus chamou à noite, é claro que Samuel achou que fosse o sacerdote Eli. Ele estava acostumado a obedecer. Então ele se levantou imediatamente. Isso aconteceu por 3 vezes. E finalmente Eli entendeu que o Deus estava tentando falar com o menino. Então ele disse a Samuel que quando ele ouvisse a voz novamente, deveria responder isso. Fala, Senhor, porque o teu servo está escutando. Isso está escrito em 1 Samuel, lá no capítulo 3. Sempre, escute isso aqui, sempre pensamos sobre Samuel e sua resposta simples. Aí percebemos como é importante estar atento quando Deus está tentando falar conosco. No tempo de Samuel, foram os profetas ou sacerdotes que foram mediadores entre Deus e o homem. Mas agora Deus fala ou pode falar-nos diretamente pelo Espírito Santo. A Bíblia contém as leis e a sabedoria de Deus. Por exemplo, está escrito em João 14:21 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será chamado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, queridos, se tivermos primeiro a palavra de Deus e então obedecê-la, receberemos o Espírito Santo. Como somos fiéis, podemos aprender a ouvir essa voz em coração cada vez mais, e isso pode nos guiar em nossa vida diária. Olha esse tema aqui, um relacionamento de coração para coração com Deus. Quando Deus falou com Samuel pela primeira vez, ele teve uma tarefa importantíssima para ele realizar, um teste para provar sua fidelidade com Deus. Está escrito que Samuel teve medo de dizer a Eli o que Deus havia dito, havia lhe mandado. 1 Samuel 3,15, mas Eli queria ouvi-lo. Então Samuel lhe disse, Deus estava pronto para cumprir as suas promessas contra Eli e seus filhos, e estabelecer Samuel como um profeta para o seu povo. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Eli questionando o profeta Samuel. Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça. E outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e não lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faço o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, escute, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado
por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela tua palavra. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 15 ao 21. A primeira tarefa de Samuel como profeta foi revelar para Eli, sacerdote, que Deus iria tratar. Exortou ele. Deus falou com Samuel e ele foi falar com ele, ficou preocupado, mas Eli entendeu que Deus queria falar com ele e cobrou de Samuel: pode falar tudo que o Senhor mandou falar, eu estou preparado para ouvir. Samuel tinha um coração puro, mas Deus precisava testá-lo nesta situação. Também é o mesmo para nós. Deus nos envia tarefas que provam nossa fidelidade para com Ele, queridos. Eles podem parecer difíceis. Talvez Deus nos peça para contar a verdade a alguém, como Samuel, mesmo sabendo que a outra pessoa pode não querer ouvi-lo, mas se eu quero provar que eu amo a Deus acima de tudo, então eu preciso obedecer a sua palavra. Quando Deus fala em meu coração, quanto mais rápido eu obedeço, melhor é o resultado divino daquilo que Deus nos manda fazer. Os lugares na Bíblia onde Samuel é mencionado nos mostra, queridos, que ele preservou um coração puro durante toda a sua vida. E como resultado, sempre ouviu a voz de Deus. Quando ele orou em nome do povo, Deus sempre ouviu as orações do profeta Samuel. E o pecado que nos separa de Deus, se não estivermos dispostos a nos humilharmos sob a vontade do Senhor e obedecê-lo, e a destruir o poder do pecado em nossas vidas, experimentaremos que estamos afastados da graça de Deus, como ele era como sacerdote. Mas se mantivermos nosso coração puro, podemos também ter este relacionamento de coração a coração com Deus, como o profeta Samuel, para que ele possa falar Deus conosco. Então nós também podemos ser cooperadores de trabalho como ele, como Samuel estava em seu tempo. E finalizo aqui citando uma palavra bíblica no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4, 6 é a palavra de Deus. E aqui eu finalizo a nossa breve reflexão matinal. Entenda de uma vez por toda como podemos ouvir a voz de Deus. O exemplo está na vida do profeta Samuel. 1 Samuel 2, capítulo 3. Você lendo, estudando, com o tempo vai entender tudo que Deus fez na vida de Samuel desde o seu nascimento e o que ele fez sobre a face da terra como profeta, até juiz Samuel foi, mas foi um homem que obedeceu a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra nesta manhã, que os teus filhos possam serem alcançados e obedecer a tua voz, obedecer a tua palavra, que esta palavra possa servir de edificação e elevo espiritual para a vida da igreja, para nossas vidas. Continue falando conosco, nos abençoando e nos guardando. Toma nossas vidas em tuas mãos, o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Logo mais, às 7h30, estaremos num momento de oração, de consagração, de 7h30 até 8h30, na sede presencialmente. Se você puder e quiser orar um pouco conosco, nós estaremos ali, em nome do Senhor Jesus. E prepara o seu coração. Na segunda-feira, estaremos provavelmente dentro da vontade de Deus, apresentando um tema para mais uma campanha de 7 dias, para que Deus possa te abençoar, abrir uma porta para você, te dar vitória através da tua palavra. Estaremos orando no final de cada breve reflexão matinal, entregando esta campanha nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um bom sábado. Amém.